gerar aquele sinal negativo que aparece na frente da derivada na lei de Faraday, né? Que é conhecido como lei de Lenz. Então, a lei de Lenz diz o seguinte: a força eletromotriz gera uma corrente que tende a se opor à variação do fluxo magnético observado. Certo? Então, vamos pegar aqui uma figurinha ilustrativa. Tá? Imaginem esse ímã, né, indicado aí, ele está se aproximando de uma espira, certo? Ele, ao se aproximar dessa espira, observem aqui, né, tá certo? O fluxo magnético tende a aumentar, né, à medida que o ímã se aproxima. Tá certo? Como há uma variação de fluxo magnético pela lei de Faraday, tá certo? Ela vai gerar uma força eletromotriz na espira. Tá certo? Como a espira é um condutor de eletricidade, tá certo? Essa força eletromotriz, que é uma diferença de tensão, gera uma corrente. Tá certo? O sentido dessa corrente pode ser horário ou anti-horário. Nesse caso, anti-horário. Por quê? Porque usem a lei de Ampère, tá certo? Ao vocês usarem a lei de Ampère no sentido dessa corrente, vocês vão observar que ela gera um campo magnético, tá certo? Apontando para cima, indicado por essa flechinha azul que tem aí. Tá? Esse campo magnético se opõe à variação do fluxo original, né? O que ele diz aqui, fluxo magnético observado. Tá bem? Então a figurinha é bastante clara. Se vocês afastarem o ímã, vocês vão observar que o sentido da corrente se inverte, certo? Ele se inverte porque o campo induzido, né, vai se opor a essa tendência de variação, essa tendência de diminuição do fluxo, né, gerado pelo afastamento do ímã. Tá? Aqui está escrito induzido, né, pessoal? Mas é induzido, mas esse que está em espanhol aqui, né? Tá bom? Não é nenhum erro, não. É que a figurinha foi tirada de um livro que estava em espanhol, tá? Bem, a mesma coisa acontece se vocês virarem a polaridade, né? Aí eu vou deixar a análise, né? O entendimento daí do sentido da corrente para vocês mesmo deduzirem, correto? Então, aqui, para que isso fique bem claro para vocês, eu vou apresentar aqui um vídeo, né? Nós apresentamos esse vídeo na nossa aula de teoria. De qualquer forma, é um vídeo muito bem feito e muito esclarecedor, onde há um destaque especial na questão da conservação de energia. Perfeito? Né? Então vamos a ele.
Muito bem, então como vocês viram aí, né, nesse vídeo, tá certo? A lei de conservação de energia foi muito bem explicada, tá certo? Onde a energia mecânica é necessária para que haja conversão dessa energia em energia elétrica, tá certo? Através da indução. E esse exemplo que ela deu, né, que aparece no vídeo, é justamente a experiência que vocês fizeram no laboratório, né? Quando vocês soltaram o ímã dentro de um tubo de cobre, né, e verificaram que ele fazia o percurso dentro do tubo com velocidade constante. Né? Vocês obtiveram valores numéricos bastante próximos entre a teoria e o experimento, correto? E você só justifica isso se houver, né, uma força que compensa a força-peso. Essa força de natureza, então, magnética, né, devido à indução, correto? Muito bem, então vamos lá melhorar então os nossos conceitos fazendo algumas aplicações aqui na forma de exercício, tá bem? Então considere a figura, né? Vou mostrar a figurinha aqui para vocês. Considerem a figura abaixo, onde uma barra de comprimento de 20 centímetros está se movendo com velocidade de 10 metros por segundo numa região onde há um campo magnético de 0,80 Tesla, entrando na página, né? Indicado por essas cruzes azuis que tem aí. O circuito cuja resistência elétrica é desprezível está ligado a um resistor de 2 ohms. Calcule a força eletromotriz induzida no circuito, a corrente induzida, né, a força que o agente externo precisa fazer para que a barra se mova com velocidade constante, assuma que o atrito seja desprezível e a potência dissipada. Bem? Então, vocês, se a gente entendeu direitinho o vídeo e entender os conceitos, vocês vão observar, né, que a justificativa da força que o agente externo, né, quer dizer, o item C do exercício, é exatamente o que foi discutido no vídeo, ali quando ela falava da transformação de energia. Tá bem? Então vamos lá, vamos à solução do problema. Bem? Vamos colocar aqui a nossa figurinha novamente. Então observem aí que a partir da lei de Faraday, né, a variação do fluxo em relação ao tempo, tá certo? Vai ser necessário para que a gente possa calcular a força eletromotriz. Portanto, o fluxo é integral dupla de B vezes a área, né? Tá certo? Integral dupla aqui de fluxo. Correto? Como B é constante, né, sobra aqui a área, e essa área que é variável, né? A área de um retângulo, lado vezes lado, onde essa aresta aqui é variável, né? Bom, mas o exercício nos diz que a velocidade de deslocamento da barra é uma velocidade constante. Consequentemente, o x nada mais é do que a velocidade vezes o tempo, tá certo? Como está colocado aqui. Substituindo, você tem essa expressão, né? Campo vezes o L vezes VT, tá certo? Ao derivar, menos BLV. Certo? Constante, portanto, a força eletromotriz, substituindo os valores numéricos do valor do campo de indução B, valor de L e a velocidade, obtemos 1,6 volts. Esse, então, é o valor da força eletromotriz. Tá bem? Não haveria, aqui nesse caso em particular, quando substituir os valores numéricos, não teria necessidade de utilizar o valor negativo. Né? Nós mantivemos aqui para que vocês... Bom, enfim, né, tivesse aqui a lei de Faraday, mas não teria necessidade, né? Poderia pegar apenas um módulo aqui em achar o valor. Né? Lembre-se que esse sinal negativo está associado com a lei de Lenz, né? Com o sentido da corrente. Então vamos lá, a corrente induzida pela lei de Ohm é a tensão, a diferença de potencial dividido pela resistência, que vai dar 0,8. Qual seria, então, o sentido dessa corrente, né, pessoal? Certo? Vou colocar aqui a figurinha novamente. Tá? Observem que a região aqui do fluxo magnético, tá certo? Aqui, né? Essa região aqui, o fluxo está aumentando. À medida que a região aumenta, a área aumenta, o fluxo aumenta. Portanto, a corrente é tal que ela vai se opor a essa tendência de aumento.
Então, consequentemente, a corrente só pode estar apontando para cima, certo? A corrente induzida. Por quê? Vejam que pela lei de Ampère, né, usando a regrinha na mão direita, quando a corrente está para cima, o campo gerado por ela vai estar apontando para fora, se opondo, portanto, né, à variação do fluxo magnético do campo original. Perfeito? Né? Ficou claro, gente? Bem, qual é a consequência física disso daqui? A consequência física é que essa corrente induzida que nós acabamos de estudar vai interagir com o próprio campo B, tá certo? Então essa corrente vai, ao interagir com o campo B, vai gerar uma força magnética, ok? Então, pela regrinha da mão direita, tá, né? O produto vetorial entre o sentido da corrente e o campo vetorial gera uma força, então, para a nossa esquerda. Okay? Essa é a força então magnética induzida, né? E aqui estão os valores, né? Então aqui está a interação da corrente com o campo, gerando a força magnética, essa daqui, tá certo? Substituindo, aí vocês têm 0,13, né? O valor dela, em newtons. Tá vendo? E o sinal negativo indicando aqui o sentido, né? Menos I. E, finalmente, nós temos aqui a potência dissipada. Potência, então, você vai ter que ter um agente externo empurrando essa barra para a nossa direita para vencer esta força aqui e manter o deslocamento com velocidade constante. Certo? Para isso, ele vai despender, então, uma potência de 1,28 watts, né? Dada por essa expressãozinha. E, então, é o fim do exercício. Veja que é um exercício bem completo, né, gente? Assim, ele passa por todas as etapas que foram discutidas até agora, hein? Certo? Aplicação da lei de Faraday, aplicação da lei de Lenz, a interação entre corrente e campo, potência dissipada, conservação de energia, tudo isso está envolvido nesse exercício. É um exercício muito bom, né? Bem, esse outro exercício ele tem a mesma finalidade, estudar o sentido da força e o sentido da corrente induzida no movimento de uma espira dentro de uma região de campo magnético. Então aqui está a região de campo magnético, né? É uma região que tem uma largura 2Ls e você tem uma espira aqui simbolizada por esse desenho, uma espira quadrada de lado L. Ela vai penetrar nessa região com velocidade V e nós vamos medir a partir do centro da espira, né? O centro da espira é o nosso ponto de referência, certo? E ele quer então que a gente analise a força e a corrente induzida sobre a espira durante todo o movimento de entrada e de saída. Para isso, nós fizemos a solução dividindo, então, né? Quando a espira estiver fora da região do campo B, tá certo? Nós temos o fluxo nulo. Não tem campo dentro da região da espira, né? Nós vamos sempre analisar a região interna da espira, tá certo? Muito bem. Então, a segunda parte é quando ela está entrando nessa região. Quando ela estiver entrando nessa região, pessoal, procurem imaginar essa espira se deslocando para dentro dessa região com velocidade constante. Quando ela se desloca para dentro da região com velocidade constante, o fluxo vai aumentando, porque a região de interação da espira com a região do campo B, ela também aumenta, tá certo? E se o fluxo está aumentando, a corrente induzida na espira tende a se opor a essa variação de fluxo, tá bem? Correto? Né? E então o sentido da corrente só pode ser o sentido anti-horário, porque observem que pela lei de Faraday, o sentido anti-horário, certo? Gera um campo para fora. O fluxo magnético se opõe então ao aumento. Durante o intervalo de tempo que a espira estiver se deslocando dentro dessa região onde tem o campo B, tá certo? Nem o campo e nem a área da espira se modificam. Portanto, o fluxo é constante, a derivada dele é zero, força motriz é zero, não gera corrente durante esse intervalo de tempo nesse movimento.
certo? No entanto, quando a espira estiver saindo, ela repete o processo que foi feito na segunda figura, tá certo? Só que nesse caso o fluxo tende a diminuir, portanto a corrente inverte o sentido dela. Ao invés dela girar no sentido anti-horário, ela vai girar no sentido horário, tá certo? Em função dessa diminuição do fluxo magnético, como está explicado. Perfeito? Tá? A interação da corrente com o campo, né? A força magnética dessa interação, mas é mostrado na figura. Observe que são em dois momentos que essa força aparece, quando a espira está entrando na região do campo B e depois quando a espira está saindo da região do campo B. Aqui tem a solução do fluxo, né, a solução matemática, né, ela foi feita e é importante que vocês observem que a força eletromotriz na entrada da espira, né, é dada por BL vezes V. E na saída da espira, BL vezes V. Portanto, são iguais, certo? Geram correntes iguais, geram forças iguais. Tá? Aqui está, né, o resultado dessas observações. Correntes iguais, certo? Velocidade, campo, tamanho da espira, dividido por R. Só que uma é positiva e outra negativa, né? O exercício diz para considerarmos as correntes no sentido anti-horário como positivo e no sentido horário negativo. Então, apenas o sentido delas é que se altera, mantendo a sua intensidade. Tá? Exercício bastante interessante. Vamos agora fazer um segundo exercício, que é um exercício que foi discutido também em sala de aula, certo? Que é um exercício um pouquinho mais matemático, né? Que é o seguinte: você tem um fio infinito aqui por onde passa uma corrente I, certo? Essa corrente I é uma corrente variável de I dt. Ele pede, então, no instante em que a corrente é I, quais são o módulo, direção e o sentido do campo B a uma distância R à direita do fio. Depois, qual é o elemento de fluxo dφ, através daquela faixa estreita, né, que é simbolizada por essa linha azul que está aí dentro da espira. Qual é o fluxo total através da espira, quer dizer, nós vamos fazer a integração, e qual a fé induzida, e depois fazer uma avaliação do valor dessa fé, dessa força eletromotriz. Certo? Bem, o item A é bastante simples, né? Basta vocês aplicarem a lei de Ampère para um fio infinito, e aplicando a lei de Ampère para esse fio infinito, vocês obtêm essa expressão, μ0i sobre 2πr. Certo? E o campo, né, usando a regrinha da mão direita, vocês vão perceber que ele está penetrando na figura. Em seguida, ele pede para vocês calcularem a variação do fluxo, o elemento, né, infinitesimal do fluxo magnético, dφ. Isso nada mais é do que o campo vezes o elemento de área. O elemento de área é uma área retangular, né? Observem aqui. Então, é lado vezes lado. Então, L vezes dr. L vezes dr. Substitui o valor do B, que foi obtido no item anterior, e vocês têm uma expressãozinha aí. O fluxo total é dado pela integral, certo? Aí, quando vocês integram, vai ficar dentro da integral apenas 1 sobre R dr. Portanto, a integral vai dar um logaritmo. Tá? Logaritmo de B sobre A. Né? Os extremos é a espira começa em A e termina em B. Perfeito? Força eletromotriz é a derivada da expressão anterior, onde o único elemento que depende do tempo, nesse caso, é a própria corrente, como o exercício indicou no início. Perfeito? E, finalmente, a variação da força eletromotriz, substituindo aqueles valores numéricos que foram dados no exercício, obtém aí esse valor numérico de 5,06 10 a menos 7 volts. Bom, é um exercício bastante interessante, né? Porque é um exercício matemático que envolve a construção do modelo para o cálculo de fluxo e do cálculo da força eletromotriz. Perfeito? Bem,
O próximo exercício diz o seguinte: uma espira plana circular de aço, né, com raio de 75 centímetros, está em repouso em um campo magnético uniforme, como indica uma perspectiva da figura. O campo varia com o tempo de acordo com essa expressão que tem aí. Determine a força eletromotriz induzida na espira em função do tempo. Quando a força eletromotriz induzida é igual a 1/10 do seu valor inicial, tá certo? E determine o sentido da corrente induzida na espira se observada por cima. Bem, esse desenho foi feito em perspectiva, gente, porque a direção do campo vetorial B, né, não é paralela à normal da área da espira, né? Então tem um ângulo aí de 30 graus entre as duas direções, 30 graus entre as duas direções, entre a normal e a direção do campo, né? Está indicado 60, mas entre a normal e a direção do campo, o ângulo é de 30 graus, tá certo? Então o cálculo do fluxo, como ele envolve o produto escalar, aqui está o cosseno de 30 graus, como eu havia dito, tá certo? Campo B, constante, a área da espira vezes o cosseno de 30 graus, né? Substituindo os valores, né, os respectivos valores aqui, isso dá 2,11 e elevado bom, aqui já é o campo, né, aqui é o valor do campo, tá bom? Perfeito, sem problema nenhum. Substituindo aqui, né, fazendo a derivada dessa expressão, a força eletromotriz induzida, deriva o fluxo em relação ao tempo, obtemos aqui esse valor. Fica positivo porque nós temos aqui esse sinal negativo é compensado pela derivada, aqui que aparece um outro sinal negativo. 0,12, portanto. O item B ele quer 10% da força eletromotriz inicial. Pessoal, se essa força eletromotriz no T igual a 0, ela vale 0,12. 10% dela, 0,012. Correto? Né? Vocês já fizeram isso aqui anteriormente, né? Esse tipo de análise, quando a gente estudou movimentos amortecidos, e lá nós estudávamos a variação da amplitude ou da energia, tá certo? Ciclo após ciclo, né? Então vocês fizeram esse tipo de raciocínio lá naqueles problemas, né? Então, para isolar o tempo aqui, basta tomar a função inversa, que é o logaritmo, dando então o resultado de 40 segundos aproximadamente, né? A corrente induzida percorre a espira no sentido anti-horário como esse fluxo é um fluxo decrescente, né? Observem aqui, né? Ele é um fluxo decrescente, a corrente induzida vai se opor a essa tendência de decréscimo. Com isso, né? Na espira, o sentido da corrente é anti-horário. Muito bem. Esse exercício tem mais ou menos a mesma ideia, né? Então ele diz que você tem uma corrente I num fio infinito, essa corrente I é decrescente, como vocês podem ver aqui é uma exponencial decrescente, tá certo? E ele pede para vocês determinarem o sentido, se é horário ou anti-horário da corrente induzida aqui. Tá? Então, vamos tentar fazer, né? Vamos ver se a gente consegue, né, visualizar essa corrente. Olha, pensem junto comigo ali, né? Vamos raciocinar juntos aqui, tá certo? Pensem só no fio ali, pessoal, só no fio, né? Esqueçam momentaneamente a presença da espira, tá? Pensem no fio. Quando a corrente está indo, né, nesse sentido, tá certo? Se vocês usarem a regrinha na mão direita, vocês vão verificar que o campo gerado pela corrente na região da espira é um campo que está saindo do papel. Não é verdade? Está saindo do papel. Maravilha. Mas não esqueçam que como a corrente é decrescente, esse campo tende a diminuir. Portanto, né, essa variação de fluxo vai gerar uma corrente induzida, né, que vai gerar um campo secundário, tá certo? Que vai se opor a essa tendência de diminuição. Perfeito? Portanto, a corrente só pode estar no sentido anti-horário para gerar também um campo que está saindo do papel. Correto? Essa é a solução do problema, como vocês podem ver aqui. Legal? Essa corrente induzida no sentido anti-horário. Perfeito? Então é isso, pessoal. Essa
é a nossa aula, né, de lei de Faraday e lei de Lenz. E eu gostaria apenas de frisar para vocês, né, da importância, né, dessas duas leis, tá certo? Para o curso de engenharia, né? Lembrem-se que elas estão ligadas à geração de energia, que é um assunto bastante importante, né, para qualquer carreira ligada à engenharia, tá bom? Quer dizer, independente da carreira que vocês estão fazendo, né? O assunto energia é extremamente importante, tá bom? A lei de Lenz tem um papel fundamental aí nesse contexto, tá bem? Então, seria importante que vocês procurassem entender esse conteúdo, né? Que vai ser bastante útil para vocês no futuro, correto? Então, para isso, vocês têm o Moodle, né, para praticar, vocês têm as listas de exercício para estudar, tá certo? Né? E vamos nos preparar, então, bem, né? Tá certo? Para as próximas avaliações. Tá legal? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.